Sua atividade física é realmente eficaz? Vamos falar o motivo. A atividade física, ela tem que trazer vários benefícios. Ela pode trazer vários benefícios. Entre os benefícios, ele tem que ter o trabalho muscular, que essa é a maior parte das atividades físicas acabam gerando. Segundo ponto, a atividade física tem que trazer benefício para as fáscias, que são as membranas que recobrem o músculo ou os músculos. Terceiro ponto, a atividade física tem que trazer melhor funcionamento dos órgãos e das vísceras. E também a atividade física tem que, como consequência, melhorar o estado emocional. Então, a gente hoje vai falar um pouco sobre a prática de Qigong, né? E de algumas outras práticas de medicina que vêm, práticas físicas que vêm das medicinas tradicionais orientais, principalmente ali da parte da medicina tradicional chinesa. E hoje eu vou chamar o Cláudio Fernandes, que é um grande estudioso dessas práticas, é o meu professor há muitos anos dessa prática de atividade física e desenvolvimento físico. E vou chamar ele aqui para a gente já bater. Porque ele é um cara que tem conhecimento pra caramba. Tragam suas dúvidas, tragam aí o ponto de vista de vocês sobre como são as suas práticas. Fala, Cláudio, beleza? Tudo bem, Ricardo? Está me ouvindo bem? Está Tranquilo. maravilha. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí por me convidar à tua live aí. Um prazer Valeu. poder falar alguma coisa aqui desses temas tão interessantes contigo. Sim, muito bom. Eu que agradeço, Cláudio. E, cara, conta um pouquinho da sua história, Cláudio, antes da gente entrar também já na parte das práticas orientais. Conta como que foi sua jornada aí até chegar nelas, como que tem sido sua Sim, linha em de estudo. realidade não são muitos, são mais de 40 e tantos anos já de prática, não? Eu comecei a partir de práticas de yoga e artes marciais. A via chinesa, não, eu falo, tem um pé na Índia e outro na China, no sentido de que desenvolvi muito a prática de yoga, viajei muito pela Índia, estudei diversas linhas, não? E a prática chinesa começaram como prática primeiro de artes marciais, não? Que foram se aprofundando na questão energética do que se chama artes marciais internas, não? Dentro das muitas divisões que existem na China, as artes marciais são divididas em internas e externas, não? As externas dão uma preponderância ao que seria o trabalho físico mesmo, o que podríamos llamar a parte más de luta y preparación para esa luta, ¿no? Las artes marciais internas, ¿no? Ya mergulham no aspecto da energia, ¿no? Dos aspectos en donde como isso também está envolvido en todo ese trabalho. En realidad son, prácticamente podemos decir, partes do mesmo sistema. Geralmente, antigamente, por lo menos, e nos sentidos tradicionais, não? Um artista marcial que começasse muito novo, começava pela parte externa, primeiro no auge da sua energia física, não? Treinando mais a parte mais intensa, mais física de condicionamento, e à medida que ia amadurecendo a compreensão do movimento, ele mesmo ia percebendo outros aspectos mais sutis, sobretudo a partir dos 30, 40 anos, se começava o desenvolvimento, não, de o que era essa percepção, não, da energia. A partir daí, não, e desse trabalho da percepção da energia, a partir das artes marciais internas, não, do que se chama Qigong marcial, não, eu fui chegando para outras formas menos conhecidas, como o Qigong alquímico, o meditativo. Não. Geralmente o que temos, o que mais se conhece é a parte terapêutica, as formas modernas, falo modernas, século XX, adaptações do Qigong terapêutico, que se usa muito em relação à medicina tradicional, não? Mas o Qigong e a medicina antiga chinesa têm uma grande história de interações, não? Que passam por distintos planos, não? Basicamente, como falava, não? O terapêutico mais simples, digamos, para acessível rapidamente para qualquer pessoa, não? As variedades não já que se usam para artes marciais, como a yoga marcial, não? Que trabalham muito mais a energia, não? Mais intensamente a energia, as meditativas, não? Que levam justamente a esse aspecto do controle, de compreensão dos mecanismos mentais, não?
E a alquímica, que podemos dizer que fusiona tudo isso numa ideia de desenvolvimento pessoal. Então, como falo, são mais de 40 anos pesquisando muitas viagens, não? A vertente alquímica que me interessou me levou também a ver, não? A alquimia, podemos dizer que há muitas versões de como pode haver se desenvolvido, não? Mas eu acredito muito que ela se desenvolve primeiramente na China, passa para a Índia, não? Pelas vias rotas da seda, via também pela parte também dos países muçulmanos, vai chegando, não? Para o Ocidente e termina numa alquimia ocidental que nós conhecemos. Então tem um percurso muito longo, não? Então um estudo também dessa, não? Da base do que se chama alquimia interna, não? Foi uma das coisas que mais me fascinou de todo esse processo, não? E sendo muito simples, a alquimia, não? Como arte de transformar o chumbo em ouro, o qual é uma metáfora, no caso da alquimia interna, ou seja, pegar uma pessoa em donde seus potenciais estão ali não, para desenvolver, não? O chumbo, você utiliza uma série de técnicas para ir desenvolvendo esse potencial, não? Então, Legal. a história é uma pesquisa bem longa sobre esses aspectos em distintas épocas, em distintas culturas, não? E o que sempre me fascinou mais, sobretudo os períodos mais antigos, não? São os menos conhecidos, não? Dessas práticas. Tem muitas adaptações modernas, mas minha fascinação sempre foi entender como era essa prática mais originariamente, não? Experimentável e, bom, e um pouco do que hoje queria falar, não? Que essa maneira antiga de trabalhar, eu acho que hoje, não? É muito mais beneficiosa que muitas adaptações que se fizeram no século XX. E depois comentar um pouco por quê. É isso que é legal, Cláudio. É isso que eu ia perguntar. A diferença do que a gente vê hoje é, como, como as práticas convencionais de atividade física, seja um treino funcional, treino de academia comum ou até mesmo as práticas do yoga com essas práticas tradicionais. Faz um paralelo aí pra gente. Sim. Basicamente porque, por exemplo, a prática psicofísico-energética, e isso se começou porque quando vamos para a China, não? E vemos em um espectro amplo, não? Tudo que seja prática que nós, desde o ponto de vista ocidental, consideremos como físicas, porque só enxergamos essa parte, não? Mas o mais interessante das práticas chinesas, não, que sempre me atraíram, é que justamente elas são psicofísico-energéticas. Ou seja, em uma mesma abordagem, que quando você vê, sobretudo em um princípio, numa introdução, pareceria simples atividade física, não? Ela se aborda de tal maneira que você perceba, não? Que essa atividade física, não, provoca modificações, não são musculoesqueléticas, sino fisiológicas, provoca modificações energéticas e também provoca modificações mentais, não? Então, as práticas estão estruturadas globalmente para ter todos esses níveis de efeito. Não simplesmente, não? Quando chegamos, por exemplo, para as práticas numa academia convencional, aqui no Ocidente, chegamos a algo que nem sequer toma o corpo completo, porque é músculo esquelético. Nem se preocupa muito no efeito fisiológico. Basicamente, não? Cardiovascular, não? Assim, mas a relação, por exemplo, de entender que o movimento e a atividade física não afeta todo o nosso corpo com o conceito ocidental, não? Corpo não só músculos, articulações, ossos, não? Fáscia, como você estava falando, que é fundamental, mas quando chega o aspecto facial, estou trabalhando com a face liga tudo, estou afetando tudo, todos os órgãos, não? As circulações, as diversas circulações que nós temos, os órgãos, não? Quando chego assim finalmente a afetar o que o eixo neurohormonal, não? Que é como o eixo de comando do nosso corpo, e aí tu, não? Os estados emocionais, os estados mentais, e aí chego à mente, não? Então, essa questão que nós temos uma visão literalmente superficial, e não é uma metáfora, não? Só conseguimos enxergar essa carcaça, não? Músculo-esquelética, não? Uma biomecânica que estuda sobre isso e não vê as relações viscerais, se bem que nos últimos anos tem essa relação, tem osteopatia, por exemplo, não? Onde você considera essa interação, não? Entre o músculo esquelético
biomecânico, fisiológico, viscerais, não? Mas essa ideia mais dinâmica, não? Essa continuidade. Então, as práticas, de uma ou de outra maneira, daram isso. Algumas mais, outros menos, algumas botando ênfase em um ponto. E podemos dizer que o Qigong, que o Qigong em realidade é um termo bastante novo, não? Porque existiam escolas muito diversas, com nomes muito diversos, e na síntese que a partir do final do século XIX, princípio do século XX, se tentam fazer justamente dessas técnicas, não? Se encontra esse nome genérico, Qigong, que justamente é habilidade, conhecimento, estudo, não? Sobre a circulação do Qi, da energia, e que centra, não? Nessa visão desde a energia, não? Porque quando falamos físico, como se fala, não psicofísico energético, não? Dentro da China, a energia é ali. Os chineses consideram, por isso, Qigong se tomou esse termo para abarcar práticas muito diversas e se deu ênfase na ideia do Qi, porque é aquilo que controla tanto o corpo como a mente. Não? Então, se eu consigo realmente perceber minha circulação energética, isso vai ter um efeito quando eu trabalho tanto no corpo físico como no que podemos ser nos estados mentais. Não? Então, e sobretudo não, na consciência. Não? O Qi, podemos dizer, não, que ele, quando você consegue perceber o efeito que tem, é esse aumentar, quando fala expandir e aumentar a consciência. Não? Então, mais consciência corporal e mais consciência do funcionamento de tua mente. Não? Da mesma maneira que começo a compreender como meu corpo se movimenta, não? Como meu corpo respira, se movimenta, digere, enfim, todas as funções, também começo a perceber como minha mente também compreende o mundo, como elabora os estados emocionais, não? E dessa maneira, o Qigong em realidade tenta essa ideia de construir um ser humano consciente de maneira completa, não? E, Cláudio, como que hoje em dia a gente tem um estilo de vida que muitas vezes acaba fazendo que as pessoas dizem chega numa idade do condor, né? Tá com dor, Uhum. começam a surgir dores crônicas e aí começa a pessoa a entrar em medicações e às vezes tenta uma fisioterapia, não consegue, tenta outro tratamento, não consegue. E isso já era estudado na medicina chinesa, né? Essa importância da Uhum. movimentação, né? Conta um pouquinho como que tem essa relação do Qigong e até os taoístas falaram, né? Dessa questão da longevidade. Sim. Como que o Qigong vai ajudar nesse processamento? Podemos dizer que um dos princípios básicos do Qigong, algo que se traduzido seria saúde e longevidade, não? Que era como primeiro, ou seja, se um verdadeiro praticante de Qigong não tem primeiro isso, não é que tua prática está errada, te diria o chinês, não? Então, se você está fazendo qualquer prática de Qigong das diversas escolas, não? O que você tem que perceber, não? Que tua saúde aumenta e, sobretudo, como ela se preserva, não? Quando falava a relação do interessante das formas mais antigas, respondendo a isso, não? É que porque o, antigamente todas as práticas eram muito, entre aspas, intensas. Não? Assim, procuravam, não? Desenvolver um maior grau de resiliência, sabe, nas pessoas. Não? Isso é interessante porque não, na antiguidade as pessoas dependiam muito mais do seu corpo do que se depende agora. Não? Falo em que não havia carros, tudo que você resolvia na tua vida, se você não tinha alguém para fazer para você, você fazia através da atividade corporal. Não? Então, o progresso, o pretendido progresso que nós temos, não? Que vivimos em um mundo atualmente que te facilita tudo, não? Cada vez mais temos controles, não? Agora você tem controle para tudo, não? Você vai para a Ásia, para Hong Kong,
Bangkok, todo, os hotéis que você tem que ter um celular que entra e até abrir a cortina, controlar a temperatura da água, cara, todo por celular, é muito louco isso, não? Você já nem sequer abre uma cortina. Então, por mais essas modalidades não se enfraqueceram na mesma medida, fisicamente, que os níveis de estresse aumentaram. Não? Por exemplo, na antiguidade, as horas do sono estavam muito reguladas porque era próprio, não? Próprio equilíbrio entre dia e a noite. Não existia, logicamente, iluminação, tudo, mas se respeitavam muito mais os ciclos estacionais, então, o clima era mais estável. Atualmente, nós temos não, um conjunto de elementos não, que cada vez mais, incluso os próprios meios que temos elétricos, não, assim, a televisão, desde que começa, não? O rádio, o cinema, a televisão, depois a internet, atualmente as redes sociais, não? O celular, é um nível de exigência constante. Não? Então, apesar de que nos é facilitado a vida por um lado, nos é criado um alto nível de estresse por outro. Então, essas práticas antigas, que procuravam te dar uma maior resiliência, eu acho que neste momento voltam a ser interessantes. Não? Porque para entender um pouco, durante o século XX, quando começa a se adaptar, não? Tanto na China como na Índia, o impacto da medicina, da ciência e da medicina ocidental, não? Teve um período de adaptação difícil, não? Porque o Ocidente, que chegou também com um poder colonial, com uma imposição de força muito grande, impôs também, não? E desacreditou, em um primeiro momento, muito. Você conhece bem, não? Porque você tanto não é? Trabalha com medicina chinesa como com medicina ayurvédica, não? Como, em um princípio, não? O Ocidente desprezou literalmente a medicina chinesa, a medicina indiana, não? Então, isso, isso criou um grande baque, um problema, é, uma longa discussão de como é essa passagem entre as práticas antigas, não? O choque colonial e depois as contemporâneas. E muita coisa se adaptou, eh, eu acho, de uma maneira muito ruim a partir disso. Então, nós temos escolas de Qigong contemporâneas, não? Que simplificaram muito, não? Que tentaram fazer acessíveis para todo mundo, mas diluindo demais, como digamos, o trabalho, não? E terminando em um tipo de trabalho que cumpre, sei que tem um efeito, mas muito aquém, muito menor do que as práticas não, mais antigas tinham, que procuravam uma maior resiliência, que procuravam, não, exigiam um maior comprometimento sim, da pessoa, não, mas não faz tanta diferença assim. Eu sempre falo, não, o tempo que você gasta não, olhando no Instagram, como é que se chama, que você vai passando, como é o, os Stories. stories, não? Que o pessoal tem. Cara, se você só usa uma parte desse tempo para uma prática diária, práticas tradicionais, não? As mudanças que você sente não? São enormes. Eu sei que, de alguma maneira, tempo nós temos. Não? E o fato não, que, por gente que conhece, você mesmo, não? Que já faz tempo não? Que trabalhamos, não? O que fideliza as pessoas é o efeito. Não? E quando você vai para essas práticas, não? Que procuram efeitos mais intensos e mais claros, não? Muitas vezes, não? Esse trabalho para quem já faz Qigong de respiração abdominal, não? Que tem seus efeitos interessantes, não que ele esteja errado ou seja negativo, não? Mas que trabalha muito mais em induzir não, efeitos de um reequilíbrio para baixo do sistema autônomo, ou seja, muito mais parasimpático, mais para relaxar, mais para diminuir o estresse, não? Funciona nesse aspecto, mas não te dá mais resiliência. Incluso vai acontecer que se você trabalha muito dessa maneira, sim, você relaxa, dorme um pouco melhor, mas você perde resiliência. Uhum, É, sim. Você está sempre precisando desses estados de mais relaxamento porque você não tem um nível de alta energia, né? de alta energia e de uma densidade, e muitas vezes quando o termo densidade energética se vê como negativo, não, nossa energia, não, porque não podemos controlar a sutileza e densidade da nossa energia. Para você sair para a rua, não, como é nossa realidade atualmente,
você precisa de uma determinada densidade energética, não? Como forma de adaptação e resiliência, percebe? Então, entender isso, não? Que eu posso, não? Dar exatamente como, por exemplo, acontece com a comunicação. Se estou com uma pessoa que é muito gentil, eu vou ter uma comunicação gentil, não? Se estou com uma pessoa que tem uma comunicação, eu vou ter que também tomar, não? Uma atitude mais firme. Não necessariamente chegar a um aspecto nem violento, mas vou precisar de uma determinada firmeza para situações que me exigem. E isso é exatamente o mesmo com a energia. Não? Em um contexto em onde eu posso abaixar minha bola e relaxar, relaxo. Num contexto onde preciso sair, e você sabe, por exemplo, eu ando de moto, viajo pelo Brasil, de voo, Rio, São Paulo, de moto e ando. Não? Eu falo, a única maneira é você se sentir cômodo andando assim, não? Eu tenho mais 40 anos de moto, assim, não? E se você tem uma resiliência, porque é muito estressante em um trânsito como este, em uma estrada, andar de moto. Então, muita gente desiste, por mais que seja muito gostoso você diz, pô, é muito estressante. Não, mas se você encontra o teu tom energético, é muito bom. Não? Sim. Então, cada atividade, não é? Sobretudo quando é mais exigente se torna, como digamos, a vida precisa que você crie essa resiliência, não? Físico-energética, os exercícios, não? O Qigong alquímico, que bebe muito no Qigong marcial, não? Usa posturas que são muito intensas. No último encontro, se lembra, a gente fez uma Sim. dessas experiências, não? Sim. Assim. O... E até, por exemplo, até queria que você comentasse um pouquinho a tua própria experiência, não? Porque vem trabalhando sobre isso, não? É. Sobre este tema que estamos falando. Para mim foi muito legal, Cláudio. A formação que eu fiz, né, de Qigong, que a gente fez ano passado, depois de já pelo menos uns 3 anos que eu já vinha treinando com você, para mim fez muita diferença porque melhorou muito meu nível de energia, disposição. Acho que tem uma percepção corporal muito melhor. Também eu conseguindo fazer esses links já com o que eu conheço de medicina chinesa, eu consegui aprimorar, melhorar até meu diagnóstico e tratamento dos meus pacientes. Mas comigo, assim, do aspecto biomecânico, nunca mais tive lesão de qualquer outro tipo de esporte que eu fizesse, mesmo que sejam as trilhas de montanha, ou mesmo quando eu vou para academia, faço algum exercício com peso. Para mim, uma coisa muito interessante do Qigong é a independência que dá, até mesmo de aparelhos, muitas vezes. Sim. Então, a gente consegue fazer as práticas em qualquer lugar. Muitas vezes eu estou dirigindo e é isso. Você consegue fazer acionamentos, né, mais sutis, mas você consegue fazer o acionamento ali das musculaturas e consegue fazer alguns tipos de prática que são muito interessantes. Da parte metabólica, digestiva também, teve uma melhora bem significativa, né, com as práticas. E é um aprendizado de se relacionar com o corpo, né? Então, eu vejo que na postura do dia a dia você consegue ativar e sustentar hábitos muito melhores. Quando você vai entrar, né, nesses outros tipos de atividade física, você vai muito mais consciente e o seu risco de lesão, reduz muito, além de melhorar muito a potência do exercício. E para a parte, né, nessa parte psíquica e espiritual, eu vejo um desenvolvimento muito grande também, uma capacidade de se relacionar melhor com as práticas meditativas, ter práticas mais profundas, né? Então, para mim, fez muita diferença. Sim. E eu gostei da tua síntese, assim, porque, como pode ser, o Qigong serve para tudo. E é muito interessante isso, não? Porque, tanto pela, não a simpleza porque sejam simples, sino como te falar, porque eles não precisam, como só precisa do teu corpo, de uma coisa, você pode fazer essa prática e incluí-la dentro de tudo, não? Aí, como você fala, você pode fazer musculação, não? E usar uma base de circulação energética do Qigong quando está fazendo. Você pode fazer uma trilha
caminhar, correr, não? Quando você entende como trabalham os princípios, não, de você justamente circular, não, e fazer uma circulação de alta energia no teu corpo, isso pode se aplicar, não, a qualquer atividade, não? E isso cria uma grande diferença, não? Porque cria consciência, não? Como falar, uma consciência, não, corporal, então melhora a tua percepção do que você está fazendo, uma inteligência corporal, não, também, porque não só que você compreende, não? Porque a própria prática te dá uma noção biomecânica, não? Então você pode trasladar isso a outros exercícios, não? Mas também essa inteligência corporal, você percebe que parte do corpo está sobrecarregada, você aprende a você mesmo corrigir tua postura, a sensibilidade energética, não? Porque toda parte que está bloqueada, desalinhada, não? Vai bloquear a energia. Excesso de tensão, desalinhamentos, a percepção de tudo isso vai fazendo que você mesmo, em cada atividade, corrija, perceba que algo está tenso, está fora do lugar, você o corrige, circula melhor e encontra de que maneira melhor você pode, não? Por exemplo, fazer aquela atividade, não? Realizar um movimento, um determinado esforço. O mesmo acontece com a mente, não? Você começa a perceber as distintas eh, como a mente é ativada pela energia, não? Assim, o Qigong te dá essa sensação, o trabalho que faz, não? Para os chineses, não? A mente não é uma, tem vários espíritos, não? Que são, em realidade, várias formas de energia que ativam determinados estados mentais relacionados aos órgãos, não? Então, essa circulação nos órgãos, permitindo entender de uma maneira muito simples para o público que está, não? Por exemplo, o fígado, que é associado à raiva, não? Os rins, o medo, o pulmão, essa tristeza, enfim. Quando circulo por esses órgãos de energia e entendo que realmente, não, há uma vivência fisiológica de meus estados de ânimo, de todo meu emocional, não? E que regulando o funcionamento desses órgãos também encontro um maior equilíbrio desses estados emocionais, não? E começo também a perceber como o estresse, a pressão que me faz somatizar, não? Me faz essa base, não? Que tanto a medicina chinesa como a indiana entende, não? Do grande efeito psicossomático que existe em todas as doenças, não? Então te leva a entender isso, não? E entender, como falo, de uma maneira interna, perceber, não? Independentemente de que tenha um estudo, obviamente um profissional como você vai ter o estudo já à parte, mas o próprio aluno, o praticante, começa a perceber e ele poder ter sua interação cotidiana positiva com respeito a isso, não? Você sai só do embasamento, só do processo teórico e você experiencia no corpo, né? Exatamente. E aí, por exemplo, não, você pode muitas vezes perceber um processo patológico que está acontecendo, não? E aí você saber como controlá-lo, procurar uma ajuda, não você mesmo trabalhar, não? E dessa maneira, não, evitar essa agudização que vão sofrendo os processos, não? Assim, que é o que fala muito a medicina chinesa e indiana, a questão da prevenção, não? E essa prevenção, não, vem porque você desenvolve também que essa ideia de quando você tinha, não, um médico chinês, um médico indiano instruía o paciente. O paciente não era um paciente só, Exato. era ativo, não? Então, ele não só tratava ele, sino que dava uma série de atividades, uma série de informações que permitisse que ele mesmo entendesse quando precisava se tratar. Né? E que chegasse para esse médico e disse, olha, acho que estou com um desequilíbrio aqui, opa, muito bom, porque evitamos que se transforme numa doença. Pegamos a nível de desequilíbrio, não? E evitamos que chegue ao nível de doença. Então, a prática de Qigong não tem essa interação muito positiva. Não? Assim, por isso, desde que a gente se conhece, é muito interessante com você, com Mariana, com as pessoas que trabalham com medicina, não? Que eu trabalho, não? Porque isso vai criando também outra relação com o paciente, não? Onde o paciente deixa de ser paciente, não? E quer uma relação mais dinâmica com o médico. Ele começa a perceber quando há um desequilíbrio e ele pode chegar para o tratamento antes de que isso se agrave, não? E isso realmente faz que seja uma medicina não só de tratar doenças quando está massivo, sobretudo,
de preservar saúde, não? Que é a ideia da medicina chinesa, da medicina oriental em geral, não? E quando que vai ter o próximo curso, Cláudio, de Qigong? Nós estamos com uma próxima formação, que em realidade é uma formação bem básica, uma introdução, mas que tem o objetivo de dar as bases para uma prática individual, justamente. Vamos a começar em junho, não é? A data é, Ana? Segundo final de semana. Segundo final de semana de junho. Estamos começando aqui em São Paulo. Esse curso são 5 encontros, todos os segundos, fim de semana de cada mês, não? Sábados e domingos, de 9 a 5. E essa ideia justamente de poder experienciar, não? Uma característica do tipo de trabalho que é, não, uma combinação de psicomalquímico, marcial e meditativo, um pouco que a gente trabalha ali, não? É perceber isso que falava, não? Que as experiências que se têm são muito intensas, não? Muitas vezes a parte energética é algo muito sutil e não, em realidade, não. Quando você entende como ativá-la, ela é uma experiência bastante intensa, não? E isso é importante, não? Porque a ideia desse curso é poder reconstruir, não, algo que nós perdimos no Ocidente, não? No Ocidente não existia esse conceito, não? Não? Entre os gregos se chama de pneuma, não? De onde vem pneumático, de ar, não? O mesmo conceito de prana, de chi, não? Mas desgraciadamente se perdeu com o final da antiguidade, não? No Ocidente, e nós ficamos sem um conceito para energia, não? Até a palavra energia não descreve tão exatamente o que quer dizer chi, por exemplo, não? A gente precisa explicar o termo, não? Mas, sobretudo, mais que a ideia intelectual, não? O processo do que o prana, o chi, como uma vivência, como, não? Como uma questão, não? E como uma vivência muito clara, não? No corpo, e que essa vivência te permite entender, não? Que quando você tem essa vivência do teu sistema energético, você compreende, percebe sensorialmente o que é equilíbrio e o que é desequilíbrio, não? E aí, não? Isso faz uma diferença enorme. A prática deixa de ser mecânica, não? Você começa a não simplesmente fazer um exercício, sino que, não? O exercício se torna um meio, não um fim. Um meio para você poder ter consciência de como você está, não? E a partir daí se reequilibrar. Então, próximo junho começa o segundo fim de semana e daí os próximos 5 meses, os 5 encontros mensais, segundo final de semana. Para quem está interessado, é só entrar em contato aqui em nossa página de Instagram, onde estão aqui é Claudio_Corpo Alquímico. Beleza, Cláudio. Mais uma dos pontos que eu vejo de importantes é assim, esse ganho de autonomia na saúde, né? Acho que tem-se uma cultura de se terceirizar tudo, né, atualmente. Então, as pessoas terceirizam a manutenção do carro, a manutenção da casa, e hoje em dia tem terceirizado um dos bens mais importantes que a gente tem, que é a própria saúde, né? Sim. Eu vejo que a prática do Qigong desenvolve essa percepção corporal, desenvolve essa qualidade de você compreender mesmo como o seu corpo está funcionando, quais são os desequilíbrios, né, relacionados a esses bloqueios de fluxo de energia, ou deficiência, ou excesso de energia, e você consegue regular ele, né, através de exercícios que vão fazer uma questão física e que vai modular, né, esse fluxo de energia e quantidade de energia nos órgãos, vísceras, né, processos mentais. Então, acho que é um curso muito, muito importante, muito rico, e que depois também tem como fazer toda uma sequência, mas como base, esse seria um dos cursos mais interessantes, né, Cláudio, para ganhar essa autonomia e começar um aprofundamento dentro desse desenvolvimento. Exatamente, porque são as bases, não? Para conectar e circular energia, não? Porque a gente vai ensinar aí basicamente, não? Como trabalhar, não? Como fazer essa conexão básica, não? Que se chama órbita macrocósmica, microcósmica, macrocósmica, não? As bases de circulação, não? E quando isso está, possibilidade depois, porque é um universo muito grande, não? Mas para qualquer das outras práticas, em realidade para qualquer tipo de prática que envolva, não?
Qigong, ¿no? O todas esas artes, nesse plano más tradicional chinês, ¿no? Essa percepção dessa circulação energética, essa consciência é necessária. Senão se torna apenas coreografia, não? O que você vê muito, não? A pessoa confunde com os movimentos. Antes do movimento, há uma estrutura interna, que sem essa estrutura interna, o que você vê as práticas de Tai Chi e de Qigong, que normalmente você vê, viram apenas coreografias. Não? Maravilha, Cláudio. Tem mais alguma coisa para finalizar? Senão, a gente acho que passou bastante os conceitos teóricos e acho que a evolução disso é a gente ir para a prática, né? Exatamente. Eu só queria te agradecer novamente, sempre você me dar um espaço assim, de divulgação no teu canal, não? E a confiança sempre o trabalho, não? Nestes anos que a gente tem trabalhado junto, não? De estar aqui fazendo meu curso e estudando aí comigo. Beleza, valeu, Cláudio. Eu que agradeço, cara. Já nesses anos todos tive, assim, incalculável o quanto eu tive de aprendizado com você. E é isso aí, pessoal. Quem tiver interesse no curso, pode seguir o Cláudio clicando na setinha aqui em cima. Você consegue acesso a ele, manda uma mensagem. E essa live vai ficar gravada também, se vocês quiserem assistir desde o comecinho, quem chegou pela metade. E aí, também, se vocês quiserem, curtam, compartilhem, comentem, que daí os benefícios dessa prática, de tudo que a gente veio falando, vai chegando para mais pessoas. Tá bom? Valeu, Cláudio. Mais tarde a gente se vê, que mais tarde nós temos treino. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até mais.